Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje não é diferente não, hein? Hoje vai ser animal. Mas antes de começar, antes de apresentar os convidados, eu gostaria de agradecer ao Síndico Lab. Muito obrigado pela parceria. E vou passar um recado para você que está procurando emprego. A Temon Serviços está contratando. Então, se você está procurando recolocação ou conhece alguém que precisa entrar na área de manutenção predial, aqui na descrição tem um link. Clica lá, manda e-mail para os caras. Toda segunda-feira eles abrem seleção. Tá aqui, tudo na descrição do vídeo. Encaminha pro seu amigo aí ou para você mesmo. Beleza? O assunto de hoje, velho. O Fábio, quando a gente foi começar a gravar, o Fábio, irmão, obrigado por ter aceitado o convite pra vir gravar. Valeu, Felipão. Ele falou assim, eu não manjo nada de válvula redutora de pressão. Nada. Falei, não tem problema, isso aqui fica bom, aí fica genuíno o negócio, a conversa vai ficar fluídica, vai ficar bacana. Bora e lá. o assunto hoje, manutencista, é justamente esse. Válvula redutora de pressão. Vamos tirar esses mitos, essas lendas, tudo que as pessoas falam e vamos entender se é verdade. E eu tô com essa dupla aqui, velho. Já era pra gente ter gravado, ó. Há Faz muito tempo atrás, só que a agenda, puta, correria do dia a dia. Marcos Ribeiro, Marcão, obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo aqui falar de um assunto que você domina pouco, né? Um pouquinho. Quanto tempo? 24 anos. 24 anos de válvula redutora de pressão. 24 mano. anos. Como não manjar, né? Um pouquinho, né? E o Fernando Belo, irmão. Obrigado, cara. Salve, prazer pelo convite. Um prazerzão poder participar do Manutencast, que tá bombando geral aí, dentro do que diz respeito à manutenção predial. Né? Que é a nossa praia, velho. É o que a gente vive. Talvez em posições diferentes, em momentos diferentes, mas todo mundo aqui trabalha com condomínio, todo mundo aqui trabalha com prédio. Cada um na sua caixinha, né? Mas o condomínio é um negócio só. No fim das contas, é um composto de várias coisas, né, cara? E é imenso, né, cara? É imenso. A manutenção, ela é constituída por diversos pontos. E dentre esses pontos tem um sistema ali, hidráulico, que as pessoas normalmente esquecem de um componentezinho, ou um componente, depende do tamanho, depende da proporção, que é a válvula redutora. E eu queria já entender com vocês, cara, o que é esse equipamento? Acho que é uma dúvida do Fábio. O que é a válvula redutora? Exatamente. Válvula redutora, na verdade, é um equipamento que ele reduz a pressão, né? A pressão que entra, geralmente a água ela entra no prédio, ela sobe, vai lá para a caixa d'água. Todas as edificações que tem a partir de 14 andares, né, ela tem uma pressão manométrica que ultrapassa 40 metros de coluna d'água, que é o que a norma ela habilita para você colocar um sistema redutor, porque todos os flexíveis, tubos e componentes, eles não suportam alguma pressão determinada. Então esse 40 MCA, que são 4 quilos, eles são determinados para você utilizar os equipamentos. Então, quando a água sobe, ela desce, quando ela chega lá embaixo, ela está com a pressão muito alta. Perfeito. Ela geralmente está com 6 quilos, 7 quilos. Então, precisa dessa válvula, que é esse equipamento, que ele reduz a pressão, ele faz o recalque ali embaixo e vai alimentando os andares de baixo para cima, né? Ou você quebra a pressão no meio do prédio e vai descendo na descendente, regulando a pressão para que o morador tenha uma pressão e uma vazão suficiente para ter um banho adequado, não exacerbado e nem falte pressão para ele também. E cara, ela é fundamental pro prédio, cara. Não tem como... Você falou que são 14 andares, prédio a partir de 14 andares. A partir de 14 andares. Porque são 40 MCA, né? É porque o valor da pé norma. direito, geralmente, 3 metros, né? Então, tô falando de uma construção meio padrão, né? Considerando 3 metros de pé direito, então, se você tiver 14 andares, você vai ter 42 MCA. Você já ultrapassou. Então, 3 andares não tem. A gente encontra algumas edificações ainda hoje com 14 andares que não tem, mas aí você fica naquele limite, né? Do risco. Né? Então, qualquer anomalia que tenha no sistema... estoura alguma coisa. Vai estourar. Vai estourar alguma coisa. Manutencista, se você não entendeu, MCA é metro de coluna d'água. Então, a cada 1 metro que eu subo é 1 MCA. É 1 metro de coluna d'água. Então, a norma diz que são 40 MCA. Então, se eu subir 40 metros e a minha água está caindo a 40 metros, no ponto lá embaixo vai ter 40 MCA. É isso? Exatamente. É isso aí? Exatamente. E é o que a norma diz. A norma diz que a tubulação, os componentes hidráulicos são feitos, eu tenho que manter 40 MCA ali na estrutura. São testados para suportar aquela carga. Então, por isso que prédio alto eu preciso colocar a redutora ali para poder não deixar passar dos 40. E hoje tem prédios modernos, né? Muito modernos, né? Então, a maioria são aquecedores de passagem, né? Aquecedor de passagem, geralmente, eles são calibrados para 44, 45 MCA. Então, qualquer pressão que você tenha além do padrão ali, ele já faz desregular alguma coisa. Um aquecedor que queima, um aquecedor que não aquece. Explode, cara. Que explode. Então, assim, apesar de a gente estar falando de redutora de pressão, ela está vinculada a outros vários componentes, né? Tubos flexíveis, aquecedores, boilers.
e afins, geladeiras, tudo que ela alimenta ali, ela pode estar interligada de uma certa forma direta ou indireta. Então, às vezes, você tem um problema e você não imagina que é da redutora, mas está nascendo ali. Eu fui atender um prédio faz pouco tempo, não faz muito tempo não. O prédio ficou sem água quente residencial. Imagina o seguinte, um prédio residencial inteirinho ficou sem água quente. Por quê? Instalaram aquele sistema de bomba. Lá é pressurizado, lá não tem reservatório superior. Então a bomba pressuriza e já manda direto para os pontos. Aí faltou energia. Quando a energia voltou, não sei o que aconteceu com a bomba. E até hoje é um mistério, ninguém conseguiu falar o que aconteceu. Ela veio com uma pressão muito alta. Quando ela veio com a pressão alta, ela estourou o aquecedor de água. Arrebentou. O prédio inteiro ficou sem água. E aí depois veio o projeto e falou, não, tem que colocar uma redutora aqui. Aí colocou uma redutora para poder proteger o aquecedor, cara. Exatamente. Porque não tinha. Então o prédio ficou sem água, cara, por uma semana. Porque é um aquecedor da França, da Itália, sei lá de onde que era aquele aquecedor. E não tinha, ele explodiu. E quando ele estourou, ele pegou água no comando elétrico. Acabou com o aquecedor do prédio. Cara, eu aproveitar e fazer uma pergunta, eu fico imaginando, né? Eu não conheço muito do assunto, mas quando a gente fala de controle desse tipo de sistema, existe hoje algum tipo de, por exemplo, sensor que transporta esse tipo de informação para um software para fazer a gestão desse tipo de sistema, ou é uma coisa mais mecânica mesmo? Hoje ainda é uma coisa mais mecânica. Já existe alguns projetos de algumas marcas que você coloca algum tipo de sensor, como se fosse um fim de curso, um termostato, um fluxostato, perfeito, né? Que manda um sinal. O que hoje existe é um sistema que, quando ultrapassa uma determinada pressão, uma válvula de segurança livre ela é disparada. Quando ela dispara, ela dispara uma campainha. Né? Então, ela é um disparo sonoro. Então, ainda é mecânico. Você não tem como se fosse um painel que manda um sinal, por exemplo, a portaria, né? Que liga uma luz na portaria, algo do tipo. Né? Hoje é um sinal sonoro. Né? Então, estão tentando desenvolver alguma coisa que seja mais digital, digamos assim. Mas sempre esbarra naquilo, né? A manutenção, acho que nós estamos em áreas totalmente, às vezes, diferentes. Sempre esbarra no custo. Né? Tem muita iniciativa bacana, centrais de monitoramento, muita coisa sendo desenvolvida, só que, infelizmente... Quando chega no final... O rústico da manutenção ainda precisa de muito carinho, de muita atenção, né? Então, quando a gente está falando do avançado, do tecnológico, do inovador, a gente sabe que vai... O básico ainda não roda direito, né, cara? O básico ainda não roda direito em tudo quanto é lugar, né? A gente até brinca, ele deu toda essa apresentação bonita da redutora, mas eu costumo dizer que é aquela amiga que te escuta, que cuida de você, que fala o que você precisa ouvir, só que não é popular, você não sai com ela, você não pega na mão dela para ir no cinema, mas quando o bicho pega, é para ela que você recorre. É com ela que você vai lá. Que você resolve. E como é que faz para regular qualquer pessoa? Porque assim, válvula redutora, quem assiste o nosso podcast são síndicos, são gestores prediais. Então é o cara que realmente precisa de conhecimento, ele não precisa de conhecimento profundo. Ele precisa saber o que é, como é que funciona e que ele precisa fazer manutenção naquele sistema ali. Então a ideia do podcast é justamente essa. E existe dentro dos condomínios aquela falsa impressão de que, poxa, se o sistema é bobinho, é sistema simples, eu posso colocar o meu manutencista para poder ir lá, fazer limpeza nela, reaperto, ele regula a pressão quando ela está desregulada. Cara, isso é o correto, é aconselhável? O que vocês passam de orientação para esse gestor que pensa isso? Ele pode. Poder ele pode, mas ele não deve. Você não vai operar o coração com um clínico geral, apesar dele ser um médico. Perfeito. Você não vai mexer no cérebro se não for com um neuro, apesar do clínico geral ser um médico. A mesma coisa, são profissionais bem gabaritados, de muito tempo de mercado aí, que cuidam de tubulação, com bons encanadores, né, técnico de encanamento. Só que válvula redutora de pressão é muito específica. A gente até falou que não vai entrar muito na parte técnica, só que envolve dimensionamento, envolve o local onde ela está instalada, a estação redutora de pressão onde ela está instalada, o perfil do condômino e do prédio, né? O perfil do próprio síndico, né? Ele é aquele cara que faz em cima, é aquele cara que está com o custo reduzido, ele não tem condições de fazer. Então, tudo isso vai ter que ser levado em conta. Mas, na regra, o que é imprescindível falar é que, assim, é anual a manutenção. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente bate muito, né? A gente tenta, a FJK ela tenta muito contribuir com informação para o mercado, né? Toda visita de inspeção que nós fazemos, nós nos deparamos com sistemas
que tem muita coisa que não era para ter, né? Tem muita anomalia, tem muito uso errado, pouco conhecimento. Abandono, às vezes, né? E principalmente essa dúvida, né? Porque o que acontece? Nós vamos ter válvulas que vão ficar trabalhando, só que quando ela travar, você vai ficar sem água, primeiro grande problema. Problema dos acidentes, a gente está falando de alta pressão, então vai desde riscos materiais até riscos à vida, né? Porque você imagina uma pressão de 4 quilos, até 5, 8 que chega. Porrada que é, cara. O risco de vida é presente, eu não quero dramatizar nada, mas o risco de vida é presente, né? Estouro de flexíveis, sem falar do que a gente não vê, né? Porque a redutora, quando a gente não faz, ela vai continuar funcionando. Só que quando você for trocar aquilo, vai doer muito. Vai doer bastante. E o que ela vai deixar de fazer, de proteger no seu sistema também, porque hoje a água é um dos bens mais importantes que a humanidade tem. E se você não cuida da redutora, você vai deixar que a pressão ela fique muito maior do que aquela tubulação pode suportar, que foi o que o Felipe destacou. Com isso, toda a sua tubulação, toda a prumada envolvida, as conexões, principalmente as conexões, vai sendo forçado. E aquilo ali você não vê. Aí os vazamentos vão indo, as infiltrações vão indo, grandes acidentes acontecem e ela está participando disso aí. Então, frisar que a manutenção é anual e dependendo da válvula semestral. Tem que fazer, cara, não tem como. Pensar que não fazer vai economizar, aquilo que você falou, depois de um tempo vai ser muito mais caro para poder corrigir. Sem falar que o cara pode ficar sem água. E dentro de um condomínio, quando falta energia, o síndico ainda pode falar, bom, foi a Enel que parou de fornecer e tal. Quando falta água, fala, mas como assim? Reservatório inferior, cadê o reservatório superior? Cadê a minha contingência? E aí você vai e fala, não é nem reservatório, tem água no reservatório. Sim. Foi a válvula redutora que travou. Exatamente. Irmão, o síndico sai dali na hora, cortam o pescoço dele, acabou. Esquece, o seu mandato se encerra. E não é de resolução imediata, né? Não é, dependendo da válvula, eu não manjo, é a praia de vocês. Eu acredito que deve ter peça também que demora para poder chegar, dependendo do modelo, dependendo enfim, eu acredito que não seja algo tão simples também. Alguns modelos são, outros não. Existem modelos tradicionais que você tem uma praticidade, uma agilidade maior, mas como tudo no mercado, vai surgindo tecnologia nova, empresas tentando baratear e às vezes as construtoras, os síndicos, é aquela coisa, né? Eu quero uma água, vai na padaria e compra uma água. Mas eu tenho uma água com gás, eu tenho uma água gasificada, eu quero ter uma água saborizada, tudo são águas. E a mesma coisa vale para carro, vale para válvula, vale para tudo. Então você tem que obedecer um dimensionamento, você tem que saber o que você está comprando, né? Porque, e às vezes eu nem culpo o síndico em si, porque assim, o síndico ele é síndico. Ponto. Ele não é engenheiro, ele não é técnico, não é nada. Às vezes ele tem que ter um corpo ali, um corpo técnico que auxilie ele, se não tiver alguém que ele consulte alguém, que ele busque um apoio, um braço direito técnico, porque às vezes ele acaba indo de uma forma até inocente, né? Digamos assim, e acaba colocando uma válvula dentro do sistema, a qual em curto prazo vai ser muito prejudicial para ele, vai faltar água. Vai faltar. Na maioria das vezes, você tem uma válvula, eu tenho uma válvula que estourou, compra uma outra, você coloca uma válvula lá. Digamos, 2 polegadas. Só que você não se atentou ao dimensionamento. Quanto de vazão essa válvula ela me entrega? Perfeito. Aí começa a funcionar. Colocou lá e falou, no pico, lindo. No pico de hidráulica, todo mundo vai tomar banho, o morador do último andar, ô seu síndico, tô tomando meu banho aqui e faltou água. A água ficou fria. Não, a válvula é nova. Acabamos de trocar a válvula. Válvula nova aqui, dá uma olhada, bonita, de bronze, linda. Só que a vazão não foi obedecida. Então, assim, existe... apesar de ser um produto simples, ele existe aqueles pormenores técnicos, né? Os dimensionamentos. Perfeito. Por isso que a gente sempre orienta você buscar um técnico especializado em válvula redutora, marcas especializadas, marcas que dê respaldo técnico. Porque quando vem o problema... se você não tiver bem respaldado, a entrega, a resolução, ela é demorada. E o morador que paga condomínio, eu sou um morador, né, de condomínio, eu sei muito bem como funciona. Quando dá problema, não adianta. Sua mulher não entende, seu filho não entende, a mulher quer cozinhar, o filho quer tomar banho. E já era. E aí, essa semana aconteceu um case bem legal. Um síndico me ligou, 10 da noite, e eu já tava dormindo. Devia ser sexta-feira, só pra compensar, né? Eu tava dormindo, eu acordei e falei, pô, Marcos, inclusive é o nome dele. O que aconteceu? Marcos, pelo amor de Deus, desculpa, sei que tem filho pequeno, cara, mas, tá faltando água no prédio e pra piorar, o pior morador é minha esposa. Salva o meu casamento, cara, ele falou pra mim, salva o meu casamento. Cara, estamos sem água, foi muito engraçado, bacana, até falei, não, dá um jeito, a gente vai resolver. E é o que acontece no dia a dia, né? Acontece no dia a dia. Então a gente tá sempre aí pra tentar assessorar
de uma melhor forma para que essa responsabilidade seja dividida conosco também, não seja Perfeito. diretamente com o síndico, né? O principal sintoma, então, quando começa a faltar água no condomínio, assim, recorrentemente, né? Pode ser, então, um problema do VRT do prédio, então. Pode ser da VRP. Ela pode ser um dos problemas, um dos causadores. Um dos causadores. Um dos causadores. Né? Se não tiver em dia... porque assim, existe uma norma que fala que você tem que estar com aquela manutenção em dia, anual, né? Então, se você não está com aquela manutenção, a gente sempre fala pro zelador, pro síndico, gerente predial, faz um checklist, faltou água, faltou energia, a bomba tá funcionando, então a gente vai tirando, vai ticando ali, Tem né? alguns sintomas ali que você vai aí detectando. Aí você chega, opa, cheguei na redutora. A redutora tá em manutenção de rapaz, eu tô aqui tem 22 anos e nunca fizeram nada nessa válvula. Nossa. E tem, né, cara? E tem prédio que fala isso mesmo. Tem. Tem prédio que fala A gente isso. já pegou até períodos maiores aí, só que aquilo que nós destacamos, quando você vai trocar isso, é muito caro. É muito caro. Ainda mais no momento econômico que nós estamos vivendo, né? Sim. Saindo aí de uma pandemia, passando por um período político muito agitado, né? A economia ficando uma loucura e a gente tendo esse cenário de guerra lá na Ucrânia, que quer queira que não, tem influência muito grande nesses insumos minérios de ferro. Matéria-prima, né? Matéria-prima tem um impacto muito grande aqui. Então, quando os orçamentos são apresentados, a gente percebe que, infelizmente, 90% é pego de surpresa. Achava que era algo Simples. 9, 10 vezes menor. É de uma grandeza muito maior. Senhores, sabe aquele vídeo que a gente gravou com vocês lá? Sei. E você, Marcão. Tem muito comentário fazendo o seguinte, as pessoas pensam que... E aí eu não sei, vou perguntar para os especialistas. Fala, Felipe, se eu colocar a válvula redutora aqui na minha entrada de água, eu vou pagar menos conta de água, a minha água vai ficar mais barato e eu vou tirar ar da tubulação? E cara, eu tenho meu posicionamento, eu acredito que não, porque a função, minha visão, tá? Minha visão leiga, minha visão, a válvula redutora tem como função básica regular a pressão da água. Ela não vai tirar ar, ela vai diminuir a conta de água, mas agora eu quero ouvir dos especialistas, cara. Nada leiga a visão, né? Nada leiga. Existe uma confusão muito grande dos consumidores, né? O que é pressão, o que é vazão, né? Pressão e vazão são coisas distintas, um carrega o outro. A pressão, ela conduz o volume de água, conduz a vazão. Então, assim, quando a gente fala de ar na linha, é óbvio que, assim, se você tiver uma válvula redutora com ar na linha, ela é uma situação específica e pontual. Mas se eu colocar uma válvula redutora na entrada de um cavalete de uma casa, que seja, não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Também acho então, que não, cara. Fica aqui a dica, viu? Dica manutencista, todo mundo. Não vai mudar em nada. Talvez isso é um mito que exista no mercado. Talvez algumas empresas possam falar isso. Existem válvulas específicas eliminadoras de ar. Aí ela tem uma função específica, que ela só vai abrir quando tiver volume, quando ela tiver peso, ela tiver pressão necessária para abrir essa válvula e aí só passar o volume e não passar o ar. Porque o ar, ele tem um, digamos assim, ele tem um peso, ele tem uma carga para poder exercer uma pressão ali para abrir essa válvula. Se for só ar, às vezes ele não vai conseguir abrir. Quando vier o volume de água, abre. Então existe essa peça específica. Não é a redutora. Que aqui em São Paulo foi proibido instalar, né? Que foi proibido aqui em São Paulo foi proibido instalar no nosso cavalete. Exatamente. E porque essa deve funcionar de verdade. Burocrático incomodou. Proibiram de instalar. Essa é uma briga bem ferrenha aí. Mas agora falando da pressão de água, da redutora de pressão na entrada, tem um vídeo no YouTube com mais de 100 mil visualizações de um cara colocando uma redutora e falando que vai diminuir a conta de água, velho. Eu acho aquilo ali um baita de um desserviço pra engenharia. Mas, se você parar pra analisar, até pra tentar ser bem simples aqui e não ficar muito técnico, muito difícil de entender. O que ele faz, na verdade, é diminuir a pressão. Porque só? Se você tem uma torneira aqui, você abriu uma torneira, eu tenho uma pressão de 4 kg, eu abro uma torneira. E você tem a mesma torneira, só que você tem uma pressão de 1 kg. Você concorda comigo que em 1 minuto eu vou encher muito mais a minha de 4 quilos que a você de 1 quilo. Perfeito. A única coisa que ele fez foi reduzir a pressão. E aí o consumidor em si, ele tem um hábito de consumo, né? O jeito de se abrir a torneira, o jeito de se abrir um chuveiro. Então, assim, quando você tem uma pressão reduzida, controlada, você está afetando o uso do morador. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o que ele fez, na verdade, foi diminuir o volume e a pressão que o morador tinha. Então, você não pode fazer isso, na verdade, né? E até encaixando na pergunta do Fábio, você vai notar essas anomalias não só com a pressão muito forte, né? Quando nós estamos falando de desregulagem,
você tem a pressão descontrolada muito forte, mas também tem Muito fraca. muito fraca. Aí você vai chegar em casa cansado, na expectativa de tomar aquele banho revigorante e aquele chuveiro que você fica caçando. Fica só pingando, pingando, pinga-pinga. Só pinga-pinga. Só E Então- acontece, cara. Tem o lado do gasto e dos desgastes e o outro lado também dos incômodos, né? Porque ficar sem água é muito chato, ou com pouca água também é muito chato. Sem dúvida. Ping-pong? Você sabe o que é o ping-pong? Sei. Bora. Então bora. Bora. Perguntas e respostas rápidas. Quer começar? Bora. Vamos. Vai começar com quem? Bom, Marcão ou Fernando? Marcão, vai. Bora. Marcão, que time você torce? Palmeiras? Palmeiras, tá bem. Tá bem na foto. I have a plan. Show de bola. Um livro. A Bíblia. Animal. Seu. A Bíblia. Que show, cara. Que show de bola. Vai lá. Filme. Aí pode ser pra... Aí fica aleatório, né? É. Pode ser pra um dos Tem dois. vários, mas Estrelas Além do Tempo eu acho fantástico. Por ser algo real, autoral. Filmaço, As meninas né, da cara? NASA. Que, ninguém sabia delas até sair o filme, né? meu? Que Show. show de bola o filme. Que show de bola aquelas meninas. A Espera de um Milagre. Caraca, os Muito bom malucos. filme. Muito bom filme. Só filme pra chorar, cara. Filmes pra refletir. É, só filme pra chorar, cara. Uma música. Cara, uma música. Eu sou um cara bem eclético. Falar de uma música pontual. Posso falar de um cantor? Pode. Djavan. Legal, cara. Que da hora. E você, Fernando? November Rain. Uou! Uou. Que animal. Que animal. Aquele videoclipe lá que o Slash sai. Vento Doideira. na cara. Vai lá, Fábio. Bom, Pode ficar à vontade também, que você quiser perguntar, cara. Ping-pong. Não, cara, o que vocês pensam sobre tecnologia no condomínio? Vocês acham que é uma coisa que demora muito? No caso de vocês, talvez, como a gente comentou, né? Muito ainda não chegou ainda, mas o que vocês... Cara, na minha opinião, as possibilidades são diversas, inimagináveis. Vai contribuir muito, só que a gente precisa continuar na cultura e na educação ainda, que senão a gente não consegue tirar proveito disso, mas é muito necessário. Em diversas áreas de um condomínio. Concordo plenamente, cara. Aí tá vindo, destruindo tudo e pode ser implementado em tudo e vai otimizar muita coisa, só que a gente tá muito distante. A tecnologia é o futuro, né? Em todos os sentidos. Né? Não vai ser diferente para manutenção. Ela vai chegar o momento dela, mas acho que o Fernando pegou no ponto essencial. É a educação e a falta de, talvez, de continuidade. A gente sempre fala de gestão, né? 2 anos, às vezes 3, você não consegue ter continuidade, né? Você pega um que inicia um projeto, o próximo que vem já vem com uma outra toada, uma outra cultura. Então, assim, você conseguir disciplinar, doutrinar o mercado, a entender todas as etapas, seja de redutora, seja de elétrica, de hidráulica, de caixa, o que for, entender cada responsabilidade, cada importância, eu acho que talvez seja a nossa maior dificuldade, eu acho. Posso só encaixar uma resposta um pouquinho mais delongada, mas muito importante nesse Manda contexto? brasa. Nós achamos o cenário do síndico muitas vezes muito covarde para com o síndico, porque muitas vezes ele chega com um período muito curto de mandato, né? Que nós sabemos. Então, ele até conseguir assimilar tudo e poder agir de maneira responsável com tudo é muito cruel. Então, no que diz respeito a sistema redutor de pressão, não só válvula, o que nós tentamos fazer, e temos atendimentos voltados para isso, é acompanhar esse síndico que está chegando cru, no que diz respeito a sistema redutor de pressão. Perfeito. E acompanhá-lo até o final do mandato dele. Tem algo personalizado até com redução de custo de manutenção, se ele for fazendo, se ele for obedecendo. Nós vamos chegar, vamos falar, se o sistema está certo, está errado, está assim, está assado, você vai ter esse problema médio e longo prazo, tentando fazer o mandato dele de uma forma mais tranquila possível, porque é o nosso jeito de colaborar, né? Eu não posso mexer na segurança, não posso mexer na elétrica, mas o que diz respeito a sistema redutor de pressão, a gente dá uma assessoria para ele contínua, se ele assim quiser, puder e permitir, do início do mandato dele, tanto no sentido da cultura e das possibilidades e necessidades que ele tem, até o final do mandato. Animal. E pra finalizar, uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira, minha mãe. Show de bola. E você, Fernando? Jesus Christ. Animal, cara. Animal, senhores, obrigado, hein?
Muito bom. Esse foi o nosso podcast, cara. Como encontro vocês nas redes sociais? FJK Grupo, no Instagram, no YouTube. Tem os nossos contatos lá também. O Fernando faz a nossa parte comercial aí, eu faço a nossa parte técnica. E não são gêmeos. Não somos gêmeos. Sou muito mais bonito que o Fernando, dá uma olhada, ó. Muito mais bonito que ele. Entendeu? Apesar desse óculos aí Importante é a positividade. Dá um ar de um cara inteligente, sou um cara muito mais bonito que ele, dá uma olhada. Senhores, obrigado mesmo, velho. Obrigado, Obrigado de coração por Prazer ter estar vindo com aqui, cara. vocês. Falar Obrigado sobre pelo convite, viu? válvula redutora, que animal. Show de bola. Manutencista, esse foi o nosso Manutencast, espero que você tenha gostado. Se você tá ouvindo no Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver os dois que não são gêmeos, mas são idênticos, e o contrário também. Se você tá no YouTube, depois pode procurar Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Um forte abraço, até a próxima aí. Fui!